Esta noite eu tenho uma proposta para falar do Dia dos Pais, unindo uma verdade que tenho estudado bastante, que está ligada à apologética, à defesa da fé e o Dia dos Pais. Talvez você comece a se perguntar o que tem a ver apologética, defesa da fé com o Dia dos Pais. E a minha proposta é que a família, o pai, é o que nós chamamos de ponto de transcendência. Pastor, o senhor está complicando já no início da mensagem, já está perdendo o público. Deixe-me te explicar, porque é uma verdade muito importante. E você, ao entender esta verdade, você vai começar a notar a beleza da Bíblia, a construção toda que nós temos ao redor desse sentido de um ponto de transcendência. Quando nós falamos de ponto de transcendência, de maneira mais técnica, nós estamos falando de algo neste mundo que aponta para fora do mundo. Nós estamos falando de algo natural, físico, que aponta para algo que não é visível, mas que é espiritual. Nós podemos falar, por exemplo, da verdade. Toda verdade aponta para um criador da verdade, um detentor da verdade. Sempre que nós estamos diante de uma verdade, nós temos um ponto de transcendência, um ponto de referência. Toda verdade que está diante dos nossos olhos deve nos levar a Deus. Não é por acaso que a própria Bíblia vai afirmar que Jesus é a verdade. Então toda verdade aponta para Jesus. Nós temos também como ponto de transcendência, de referência, a beleza. Toda beleza, beleza natural, beleza artística, toda beleza deste mundo aponta para o Criador desta beleza. É a ideia de estarmos, por exemplo, participando de um momento onde está tendo uma mostra de belas artes e você começa a se deparar com várias pinturas e logo acabamos curiosos para saber quem é aquele pintor, quem é aquele artista e conhecer também aquele artista. Diante deste mundo, diante da beleza natural, diante de tudo que nós vemos, temos então um ponto de transcendência. A beleza existe para que você possa, naquele momento, lembrar que existe um Criador. Por isso que quando nós estamos, por exemplo, em uma montanha, em um pico muito alto, e que conseguimos enxergar a cidade, conseguimos ver ali toda a paisagem natural, aquele local é quase que arrebatador, belíssimo, mas é diante de uma beleza como esta que nós lembramos, então, da grandeza deste Deus, deste escultor que está além deste mundo. Esta expressão técnica, ponto de transcendência, aponta justamente para pontos neste mundo, marcas digitais neste mundo que estão nos levando para algo que está além do mundo, algo transcendente. É isso que significa a expressão transcendência, algo que está além. E muitas coisas nos lembram a Deus, muitas coisas apontam para Deus. E eu quero propor que o pai, dentro da família, é um ponto de transcendência. Todas as vezes que você fala do pai, se relaciona com seu pai, todas as vezes que nós nos reunimos aqui esta noite para lembrar e falar deste papel, desta pessoa, desta função, nós estamos falando de algo instituído por Deus e que deve nos levar aos pés do Senhor em gratidão a Deus. Pai como um ponto de transcendência, um pai nos levando a pensar em Deus, um pai nos levando a agradar a Deus. Quero convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 103, para que nós possamos notar que o próprio Deus estabelece o Pai como este ponto de transcendência, uma espécie de seta que aponta para Deus. Salmo 103. Este é um salmo belíssimo, trata da misericórdia de Deus. E nós iremos notar que a misericórdia de Deus, ela acaba sendo ilustrada
com a natureza, com a família. Então eu quero observar que o próprio Deus, os seus atributos, estão sendo aqui ilustrados pela figura do próprio Pai. Nota comigo aí a partir do versículo 1. Bendirei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua alma, e de coroa, de graça e misericórdia, e te coroa. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Vamos orar. Deus amado, suplicamos sabedoria, concentração, suplicamos o agir do Teu Espírito Santo para o entendimento, compreensão e prática desta verdade. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos então, nesse texto, o salmista trazendo algumas figuras para representar as misericórdias de Deus. Falar de Deus, da essência de Deus, dos atributos de Deus, não é simples, não é fácil, por conta da nossa natureza pecaminosa. Nós somos limitados como ser humano e temos ainda mais dificuldades por conta da nossa natureza pecaminosa. Falava de um Deus que excede todo o nosso pensamento, que excede toda a nossa imaginação, não é simples. Calvino afirma que Deus usa uma linguagem analógica. O que é isso? É uma linguagem por figuras, tentando nos mostrar. Deus, Ele se coloca no nosso nível para falar a respeito das suas verdades, a respeito dos seus atributos, numa linguagem que nós possamos compreender. É como um pai com filhos bem pequenos que não consegue ainda falar com ele a respeito de alguns problemas, algumas situações, algumas dificuldades, numa linguagem mais avançada, mais profunda. E ele acaba se rebaixando ao seu filho, à linguagem do seu filho, para que o seu filho compreenda aquelas verdades, para que ele entenda pelo menos alguns flashes daquilo que está sendo ensinado. Com Deus funciona assim. Deus também deseja que nós o conheçamos, compreendamos melhor, compreendamos bem quem Ele é, e Deus vai se utilizando de uma linguagem que nós possamos então apalpar, entender, uma linguagem facilitada para nós. Muitas das vezes temos dificuldade até mesmo com esse tipo de linguagem. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que Deus se arrepende, nós acabamos achando que Deus, então, Ele muda, que Deus, então, Ele toma uma decisão e logo toma uma outra. Mas não é isto, é uma linguagem adaptada para que nós possamos entender os feitos de Deus, possamos entender como Deus age, a partir de um relacionamento que nós temos interpessoal, a partir de um relacionamento que nós conhecemos. O plano de Deus foi estipulado e estabelecido antes da fundação do mundo. E Deus não muda como o homem muda. Mas a linguagem
é aproximada de nós para que possamos então entender um pouco a respeito do plano de Deus, da vontade de Deus, do agir de Deus. No Salmo 103 nós temos um tributo à misericórdia de Deus. Deus é um Deus misericordioso, não nos dá aquilo que nós merecemos. Isso é muito importante, esse entendimento é importante. Nós somos pecadores, Deus não nos dá exatamente aquilo que nós merecemos, porque se Deus nos der aquilo que nós merecemos, nós estamos perdidos, nós estaremos debaixo do juízo de Deus. Então Deus é um Deus misericordioso, enviou seu Filho ao mundo para nos salvar pecadores. Como se chama isto? Misericórdia de Deus. Deus é misericordioso conosco todos os dias. As suas misericórdias se renovam a nosso favor a cada manhã. É isso que o livro de Lamentações nos ensina. O respirar esta noite é misericórdia de Deus. O estar vivo, saudável aqui essa noite é misericórdia de Deus. O ter um Pai ativo, presente em nossas vidas é misericórdia de Deus. Deus tem nos dado muito mais do que nós merecemos, porque muitas das vezes afrontamos a Deus, nos levantamos contra Ele, e Deus tem nos abençoado, nos guardado, nos protegido. É misericórdia. Este Salmo 103 é um salmo de tributo à misericórdia de Deus. Louvado seja Deus por sua misericórdia. Acredito que cada um de nós deve sair aqui desta noite com um coração de tributo, de celebração à misericórdia do Senhor. Eu não sei se você já teve a oportunidade hoje de agradecer a Deus pelas misericórdias do Senhor, pela grandeza de suas misericórdias. Note que às vezes nós estamos tão imersos em problemas, em dificuldades, que nós não conseguimos contemplar a misericórdia, agradecer pela misericórdia, agradecer por aquilo que temos recebido em abundância, mas por sermos limitados, pecadores, não conseguimos agradecer a Deus. O salmista, inspirado, escolhe algumas figuras para comparar as misericórdias de Deus. Alguns pontos neste mundo que apontam para o outro mundo. Alguns pontos naturais, físicos, que apontam para um Deus que está muito além dos nossos olhos. Ele vai se utilizar basicamente de duas ordens de grandeza, de dois valores. Ele vai apontar para a pessoa de Deus a partir do céu e a partir da terra. Ele vai falar dessas duas realidades para nós. Nos versículos 11 e 12, ele trata justamente sobre o céu. O salmista destaca a altura dos céus, a distância entre o Oriente e o Ocidente. O salmista crê que esta é uma figura importante, pedagógica, didática, para que nós possamos entender as misericórdias de Deus. Será que nós conseguimos de fato entender a grandeza da misericórdia de Deus? Quão grande é a misericórdia de Deus? Às vezes nós precisamos de um tratamento de choque para que nós possamos entender melhor quem é o nosso Deus, porque diante das situações que nós passamos, temos a tendência de enxergar Deus bem pequeno, temos a tendência de olhar para Deus de maneira deturpada, e esta é uma verdade que enche os nossos olhos. Você quer entender da misericórdia de Deus? Você quer saber quão misericordioso é Deus? Você olha para os céus, você olha a grandeza dos céus. Os céus são construções do próprio Deus, do próprio arquiteto celestial. Nós olhamos para os céus, enxergamos a vastidão dos céus, mas os céus apenas são pontos de transcendência, são bem pequenos comparados ao próprio Deus, à própria realidade. Mas os céus já nos dão uma noção de quem é o nosso Deus, da grandeza do nosso Deus, da infinitude desse Deus. O salmista, no versículo 11, vai nos dizer que as misericórdias do Senhor são grandiosas como o céu que está acima da terra. O salmista crê que esta figura celestial retrata bem as misericórdias de Deus.
nos dá uma boa noção das misericórdias dele. Ninguém em sã consciência afirmaria ao olhar para o céu que o céu não é grandioso. Se nós nos compararmos ao céu, nós muitas vezes nos sentimos tão pequenos. Eu não sei se você já teve essa sensação em algum momento, de estar em um local onde você enxerga uma grande vastidão, e aí você se enxerga bem pequenininho. É isto que acontece com Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, entendemos a grandeza de Deus, nenhum homem é grande. Nenhum homem é tão grandioso que chame e roube toda a atenção. Porque diante da grandeza de Deus, nós nos sentimos bem pequenininhos. É diante da grandeza de Deus que nós entendemos a sua misericórdia e que precisamos dela. Eu não sei se você já andou de navio, barco em algum momento, e você invadiu o mar, foi para alto mar, e aí você olha para todos os lados e só vê água. Água de um lado, água de outro, olha para cima, vê o céu, não consegue mais ver a terra, e só você, bem pequenininho, no meio de todo aquele oceano. E aí nós começamos a ter uma certa noção de como nós somos pequenos. De como nós somos comparado à grandeza que existe nesse mundo. Tão pequenos. Esta é a noção que Deus quer que nós tenhamos dele. Hoje à noite, nós estamos aqui para adorar um Deus que os céus apenas apontam para ele. A grandeza deste Deus é apenas comparada com a grandeza dos céus. Mas o próprio Deus criou todo o céu. Consegue entender ao Deus que nós adoramos? É importante você sair daqui com a ciência e o entendimento de quem é este Deus. Da grandeza dele, dos atributos dele, do tamanho desta misericórdia. Deus, ao tratar nesse salmo de seus atributos, das suas qualidades, das suas características, Deus se expressa com esta linguagem facilitada para nós, seres humanos. Deus usa aí figuras que nós conhecemos, para que nós possamos então entender toda a sua verdade. Que possamos ter uma noção de quem Ele é, daquilo que compõe a Deus. Quer saber quão grandioso é Deus? Quão inumeráveis são as misericórdias e o favor de Deus a nosso favor? Basta olhar para o céu. É o que o salmista nos diz. Fato é que o céu sempre me trouxe admiração. Eu sempre fui alguém que contemplei muito a beleza do céu. Eu gosto. Principalmente quando nós vamos para um local mais interiorano, onde nós conseguimos enxergar toda a beleza das estrelas, porque na cidade muitas das vezes a fumaça e toda a poluição nos atrapalha de enxergar de fato a beleza celestial. E ao olhar para o céu, ver essa grandeza, ver essa beleza, nós somos levados a louvar, a adorar a Deus. Os céus não existem simplesmente para declarar a Ele mesmo. Os céus não existem para proclamar ao próprio céu. O céu não apresenta o próprio céu para você. O céu apresenta o seu Criador, como uma obra de arte, como uma belíssima música, uma belíssima composição. É belo em si, mas aponta para algo muito além. Nota comigo o que diz o Salmo 19. Abra sua Bíblia. Salmo 19. Nota o que é dito a respeito dos céus, do que nós chamamos de revelação natural, daquilo que Deus criou como revelação. Salmo 19. Olha comigo aí, logo o primeiro versículo. Os céus proclamam a sua própria glória. Certo? É isso que está escrito aí? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Os céus anunciam a Deus. De maneira silenciosa, você não escuta a voz dos céus.
Mas a beleza do céu, a imensidão, a vastidão, a grandeza dos céus aponta então para este Deus maravilhoso que cuida da sua vida, que cuida das nossas vidas. É importante ter a visão real de Deus, porque em meio a dilemas, situações difíceis que nós passamos, nós precisamos entender que quem está ao nosso lado é este Deus grandioso descrito pela Bíblia. É entender o poder deste Deus, porque temos a tendência de duvidar do poder dele. Temos a tendência muitas das vezes de acabar em incredulidade a respeito do que ele pode fazer, do que ele pode realizar. De fato, Deus realiza não sempre a minha vontade, mas a vontade dele mesmo, porque ele é soberano, mas ele tem poder para agir. E o salmista nos anuncia justamente a grandeza deste Deus, nos mostrando quem nós adoramos, quem nós servimos. Nunca chegue na igreja achando que você vai adorar um Deus pequeno. Nunca chegue na igreja achando que você vai adorar um Deus mirrado, um Deus que não é digno. O Deus que nós adoramos é o Deus que criou os céus, e a beleza dos céus declaram a glória dele. Este é o Deus que nós adoramos, é o Deus que nós servimos. Estamos reunidos essa noite para tributar a Deus, e o céu é apenas um ponto de transcendência para alcançarmos, para acharmos um Deus muito maior do que o próprio céu. Nós temos no versículo 13 uma outra figura, não apenas a figura celestial, os céus, declarando, proclamando a glória de Deus, a grandeza, a distância dos céus, mas nós temos agora uma figura até curiosa, dentro aí do Salmo 103. Nota o que é dito aí no versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Note que esse texto traz para nós um comportamento adequado aos pais. É natural, é normal um pai se compadecer dos seus filhos. E o texto nos diz, olha, um pai é um ponto de transcendência, um pai aponta para Deus. Nós temos a imagem de um pai se relacionando com seus filhos. E a ideia é mais ou menos a seguinte: se um pai se compadece de seus filhos, se um pai é misericordioso, se um pai cuida da sua cria, dos seus filhos, quanto mais Deus cuida de nós. Então, a figura de um pai aponta para um pai muito maior, um pai muito melhor. Nós, pais, erramos e ainda vamos errar muitas das vezes com os nossos filhos. Falhamos. Talvez você que esteja aqui essa noite não esteja querendo ouvir uma mensagem tão romantizada de um pai, porque talvez você tenha experiências terríveis com seu pai, tenha passado por momentos difíceis, lutas. Talvez o seu pai não seja tão exemplar assim como você gostaria que fosse. Talvez você está aqui essa noite e nem teve a oportunidade de conhecer o seu pai. Foi criado por vó, foi criado por mãe, e não teve a oportunidade de conhecer seu pai. Eu não conheço meu pai. Nunca tive a oportunidade de ter esta figura paterna ao meu lado, me ensinando, me instruindo, ter o abraço de um pai quando eu precisava, quando eu desejava, o apoio, a instrução, o conselho de um pai. Eu cresci sem este privilégio. Não conheço, nunca conheci. Talvez essa seja a sua experiência também. Experiências negativas, difíceis com o pai, ou até mesmo a ausência completa de um pai na sua vida. Mas o que o salmista nos ensina é que um pai não é um fim em si mesmo. Um pai aponta para algo muito maior e melhor. Aponta para um pai grandioso que todos nós temos. Temos este pai. Se em Cristo Jesus fomos salvos, fomos adotados
por Deus e temos um Pai maravilhoso em nossa vida. Este versículo 13, ele é um verso típico da literatura hebraica e tem algumas verdades aqui para nos ensinar. Dentro da literatura hebraica, nós temos, principalmente nos Salmos, o que nós chamamos de paralelos ou paralelismo. O que é isto? Nós temos uma verdade e uma outra frase logo em seguida que tem a mesma verdade, só que com palavras diferentes, de uma outra maneira. É o que nós temos aqui. Nós temos uma espécie de frase sinônimo da outra. Uma frase comparativa. A comparação entre um pai terreno e seus filhos e um pai eterno, celestial e os seus filhos. E a figura do pai terreno, imperfeito, é colocada de uma maneira tão honrosa, tão bela, que ela é utilizada para descrever o relacionamento de Deus conosco. O mundo pode até desvalorizar a figura do pai, mas, biblicamente, o pai é utilizado como um ponto de transcendência, como um ponto para comparar o relacionamento de Deus com os salvos, com aqueles que ele ama. O salmista, ao olhar para a terra, resolve escolher uma figura inspirada por Deus para exemplificar o relacionamento de Deus conosco. E a imagem escolhida foi a imagem de um pai. Talvez, se nós fôssemos escolher uma figura para exemplificar o relacionamento de Deus com seus filhos, talvez nós não escolhêssemos um pai. Talvez nós escolhêssemos uma mãe. E é interessante que essa figura também é utilizada na Bíblia para exemplificar o relacionamento de Deus com seus filhos. Ou seja, a mãe também é um ponto de transcendência neste relacionamento. Mas eu quero destacar que a figura masculina, a figura do pai, é importante aos olhos de Deus. Tão importante que serve para apontar e nos fazer lembrar de Deus no nosso relacionamento. Da mesma maneira que você olha para o céu e você deve imaginar, entender a grandeza de Deus e da sua misericórdia, você deve olhar para a figura do Pai, mesmo limitado e cheio de falhas, e entender que Ele aponta para um Pai perfeito, maravilhoso, que está nos céus. Deus colocou uma figura na sua casa, na sua vida, para que você nunca possa se esquecer de Deus. Isto tem grandes implicações. Tem implicações para os filhos e tem grandes implicações e responsabilidades para os próprios pais. Já imaginou a honra, o privilégio de Deus te escolher para ser um representante dele dentro de uma casa, dentro de uma família, onde os teus filhos vão olhar para ti e vão lembrar de Deus? Olhar para os teus atos e lembrar de Deus. Uma figura constante de Deus perto, próximo deles. Todo pai é um ponto de transcendência. Todo pai é importante porque Deus o colocou nessa posição para poder apontar para ele, lembrar dele. Por isso que todo ataque à paternidade é um ataque a Deus. Tudo que este mundo tem feito para acabar, para desvalorizar, para banalizar a paternidade, é um ataque à pessoa de Deus. Porque foi Deus quem colocou os pais em nossas vidas. Foi Deus que te deu o privilégio de ser um pai e apontar para Ele a todo momento. Quando o mundo está destruindo, desconstruindo a figura paterna, ele está indo contra um plano e um projeto de Deus. Não é simplesmente acabar com a família tradicional, não é simplesmente acabar com a figura de uma autoridade, uma posição, uma função familiar. O ataque é muito mais profundo, é contra Deus. Eu quero
trabalhar duas implicações somente essa noite, em relação a esta figura paterna, em relação ao privilégio, à honra, mas também à responsabilidade que nós pais temos neste mundo. Primeiramente, implicações que devem ser voltadas para nós, filhos. Porque nós que somos pais, também somos filhos. E é interessante como muitas das vezes nós queremos que os nossos filhos nos honrem, cuidem de nós, mas nós não honramos e cuidamos dos nossos pais. Nem nos preocupamos com isto. E eu já trabalhei com os amados irmãos que quem escolheu o pai foi o próprio Deus. E o próprio Deus sabe que nós somos cheios de defeitos, não sabe? Deus sabe. E nós ficamos até às vezes impressionados. Como é que Deus escolhe um pai? Um homem tão cheio de defeitos, às vezes egoísta, às vezes impaciente, com muito amor próprio, para representar a Ele mesmo. Primeiro porque Deus deseja que o pai saia desta posição estagnada de amar a si mesmo para amar a Deus, e nessa transformação aponte cada vez melhor e mais para Deus. Segundo, para que toda honra e que toda glória seja somente de Deus. As implicações para o filho em relação a esta escolha de Deus de o pai apontar para os céus. Será que você tem dado a devida honra ao seu pai? Eu não estou falando de honrar o pai no dia dos pais. Eu não estou falando de mandar mensagens apenas no dia dos pais, bilhetes apenas no dia dos pais, almoço apenas no dia dos pais. Porque o seu pai não é pai apenas uma vez por ano. É pai diário, todos os dias. Se sacrifica, luta por você diariamente. Tem negócios. E no meio de seus negócios, no meio do seu trabalho, ele deseja vender, ele deseja comprar, ele deseja negociar, para que ele possa te dar uma vida melhor, pensando em você. Você tem honrado o seu pai, tem valorizado, apesar das dificuldades, apesar dos defeitos. Você o valoriza como uma figura que Deus colocou na sua vida para lembrar de Deus. Um reflexo da pessoa de Deus para você. Eu sei que não é fácil quando os pais não estão assumindo a sua devida responsabilidade, enxergá-los desta maneira, nesses moldes. Eu entendo isso. Mas lembre-se que quando o pai não cumpre a sua responsabilidade, é ele que está em falha. Ele está tendo dificuldades de cumprir a missão que Deus deu à vida dele. Mas o que nos cabe é honrá-lo. Alguém olhar para o respeito e para a dignidade que você trata seu pai, poderia usar o seu exemplo para lembrar de Deus? Para lembrar do relacionamento pai e filho com Deus? Se Deus te tratasse como você trata seu pai, como seria essa noite? Como você estaria? Será que o seu relacionamento com seu pai não pode melhorar? Não pode se ajustar? Conheço pessoas que não falam com seu pai há anos. Conheci pessoas que não falavam com seu pai há mais de 10 anos. Não perdoavam. Como está o seu relacionamento com seu pai? A maneira que você trata seu pai deve sempre continuar cabendo na analogia, na comparação do relacionamento entre Deus e nós. Se você é filho ou filha, não está valorizando seu pai da maneira correta, significa que você ainda não está conseguindo entender que Deus resolveu se revelar para você através dele.
Uma certa noite, um pai ouviu seu filho chorando e foi até a porta do quarto da criança para verificar o que estava acontecendo, se era algum pesadelo que estava ocorrendo. Ao chegar naquela porta, ele ouviu o filho chorando muito, soluçando e orando. E o filho dizia o seguinte: Deus, torna-me um homem como meu pai. Torna-me um homem como meu pai. Se o pai saiu daquele quarto, também com lágrimas nos olhos, se prostrou diante da sua cama e orou: Deus, torna-me um pai, como o Senhor é pai para mim. Está notando a cadeia? Há um encadeamento. Deus é um pai maravilhoso, misericordioso, que cuida de nós. E é exatamente assim que nós devemos representar. Será que o teu filho pode orar honestamente a Deus? Pai, me torna como o meu pai. Que eu cresça e seja como o meu pai. Mas se você está envolto a mentiras, falcatruas, se você é desonesto, se você não tem feito aquilo que de fato agrada e glorifica a Deus, dificilmente o seu filho vai orar desse jeito. Se você é falso, não trata a sua mulher com honra, da maneira que ela deveria ser tratada, dificilmente seu filho vai poder orar honestamente, dizendo isso sobre você: Senhor, me torna como meu pai. Esta é uma das mais belas orações que você pode ouvir dos lábios do seu filho. Concorda? Quero ser como meu pai. Quero crescer e ser como ele. O segundo ponto, a segunda implicação que quero trazer é dirigida aos pais. Note que uma acaba trazendo a outra na esteira, né? Estou falando da responsabilidade que nós devemos ter como pais, como escolhidos para apontar para Deus. Seu filho, sua filha, precisa de um referencial. O mundo clama por referenciais. O mundo busca pessoas a quem seguir. E nós notamos cada vez mais pré-adolescentes, adolescentes, jovens, confusos em quem são os seus heróis, quem são os seus líderes, quem são os seus referenciais. E porque não tem um referencial em casa, muitas vezes busca o referencial num jogador de futebol. Porque não tem um referencial na sua vida, busca referencial num artista, num cantor. E torna estas pessoas como um grande referencial para a vida delas. O problema é que muitos desses referenciais escolhidos são problemáticos. Não apontam para Deus. Normalmente, muitas dessas pessoas que acabam angariando muitos seguidores, muitos fãs, não estão apontando para Deus em nenhum momento, mas apenas para si mesmas. Enquanto nós, pais, temos uma função muito maior, muito mais rica do que a deles. Mas acabamos entregando os nossos filhos para admirar pessoas que não deveriam ser admiradas, porque eles não têm um exemplo dentro de casa. Você é alguém que seu filho pode copiar, admirar? Será que seu filho pode orar a Deus agradecendo por sua vida, por seu comportamento, pelo seu relacionamento? Note a importância disso. Note a importância de ser uma referência para o seu filho que um dia vai casar e vai ter que tratar uma mulher com dignidade, e ele vai olhar para o seu relacionamento, como você tratava a sua esposa, como você tratava e cuidava deles. Nós não temos como apagar as memórias. Não temos como apagar. Eu conheço inúmeros casos
onde os pais agora estão na velhice e os filhos não suportam os pais. Isto por quê? Porque enquanto tinham tempo, não fizeram aquilo que deveriam fazer. E os filhos agora estão tão distantes que não querem mais esse relacionamento. E muitos pais sofrendo abandono, foram abandonados, porque tinham abandonado seus filhos há muito tempo. Apenas um reflexo. Cuidado. A primeira observação que eu tenho para te dar como pai é: você tem se preocupado com o que sua vida tem ensinado para os seus filhos? Você tem tirado tempo para os teus filhos? Eu sei que nós vivemos sobrecarregados de problemas, de dificuldades. A nossa agenda é cada vez mais lotada. Estamos cada vez mais estressados. Mas é preciso ser um ponto de referência na vida dos nossos filhos. E para ser esse ponto de transcendência, de referência, eu preciso estar presente. Eu preciso me ver. Preciso estar com ele. Preciso tirar tempo para conversar, para brincar, para sair com ele, para dar as instruções corretas para eles. Mas muitas das vezes nós pais temos sido omissos e deixado essa responsabilidade apenas nas costas das mães. Nós temos cruzado os braços e deixado toda a educação e responsabilidade com elas. E um dia Deus vai nos cobrar da nossa responsabilidade. Pense nisso, isso é muito sério. Quando eu pergunto se você tem se preocupado em sua vida ser exemplar e ensinar seus filhos, eu não estou perguntando se você simplesmente fala com eles em alguns momentos. Eu estou perguntando se as tuas ações ensinam. Porque muitas das vezes os nossos lábios contradizem o nosso comportamento. Falamos algo para os nossos filhos, mas vivemos o contrário. Nós sabemos o que é bom, e instruímos o que é bom, mas eles olham para a nossa vida e não veem isso na prática, e eles não vão seguir. Você tem a responsabilidade de ter uma vida séria, uma vida correta, uma vida digna, honrosa, como reflexo da pessoa de Deus, como alguém que aponta para Deus. Pense nisso. Saia dessa noite entendendo a responsabilidade, o fardo que Deus coloca sobre as nossas costas. Será que seu filho, ao olhar para você, lembra de Jesus, lembra de Cristo? Nós cantamos essa noite: eu vi Cristo em ti. Será que o teu filho pode dizer honestamente que vê Cristo em você? Como pai, você carrega esta responsabilidade de apontar para Deus. Seu relacionamento, sua missão é levar seus filhos aos pés do Senhor. É aproximar seus filhos de um relacionamento com o Supremo Pai, com um grande Pai, que você apenas aponta para Ele. Sua função como pai não é simplesmente trazer seu filho para próximo de você, mas levar seu filho para próximo do Pai perfeito, para próximo de Deus. Isso tem tudo a ver com o seu testemunho, com uma vida de sacrifícios em prol de Deus. Um filho não encontrará Deus em seu pai, enquanto não encontrar seu pai em Deus. Enquanto você mesmo não estiver em Deus, você não tem como apontar o caminho para Deus. Como eu posso ser exemplo para o meu filho de relacionamento com Deus, se nem eu estou buscando e levando Deus a sério? Alimente o teu relacionamento com Deus. Que os teus filhos possam te ver orando diante de Deus, quebrantado na presença de Deus.
Que teus filhos possam te ver levando a Bíblia a sério, levando a igreja a sério, levando o reino de Deus a sério, para que eles possam crescer com este exemplo de homens consagrados, de homens que amam, que são apaixonados pelo reino. Não tem como isso acontecer se você menospreza, banaliza, desvaloriza a obra de Cristo na cruz. Não tem como. Não tem como acontecer se você não ama a Deus. E quem ama a Deus guarda os seus mandamentos, vive em obediência. Tudo bem, você pode até querer o bem do seu filho, mas o bem do seu filho é estar próximo de Deus. Este é o bem do seu filho. O bem do seu filho não é simplesmente passar numa boa faculdade. O bem do teu filho não é simplesmente conseguir equilíbrio financeiro dentro de um concurso. O bem do teu filho não é casar bem. O bem do teu filho não é ter filhos. O bem do teu filho é Deus. É Deus. Este é o bem dos nossos filhos. Mas não apenas dos nossos filhos. Este é o nosso maior bem. É a nossa maior herança. É aquilo que nós podemos deixar para os nossos filhos. Dinheiro acaba. Você deixa 1, 2, 3 casas, 10 carros. Isto em 2, 3 meses, ele pode acabar com tudo. Uma doença pode acabar com todo o dinheiro de uma família. Mas quando a nossa herança é o Senhor, ela está assegurada. Porque ela está além deste mundo. E nada nesse mundo pode tirar essa herança. Pode tocar nessa herança. É isso que você pode deixar para os seus filhos. Uma herança em Deus, com Deus. Se você está aqui essa noite, se aproxime mais de Deus. Aproveite esta oportunidade que Deus te dá, para que você se aproxime de Deus e levar seus filhos pelas mãos ao altar do Senhor. Muitas das vezes eu ouvi: leve esse menino para a igreja, leve essa menina para a igreja para ver se muda a vida dele e muda a vida dela. Não é assim que acontece. Vem você para a igreja e traga os teus filhos segurando a mão dele. Vem você. Vem para a igreja. Vem para a casa do Senhor. Lê a Bíblia com os teus filhos em casa. Medita, ora com eles. E você vai ver o que um pai consagrado ao Senhor consegue a partir da dependência do Senhor. Não é meu poder. Não é simplesmente porque eu estou cumprindo algumas regrinhas. É porque eu estou glorificando a Deus com os meus atos. E Deus vai agindo através desse meu comportamento, através dessa minha dependência, através dessa minha seriedade. Você que é pai, que está aqui essa noite, se aproxime da cruz. Peça perdão pelos seus pecados. Leve seu filho até lá. Se você chegar no final da sua vida e os teus filhos estiverem aos pés do Senhor Jesus, você cumpriu sua missão. Porque a tua missão é ser um ponto de transcendência. É levar e apontar teus filhos para Deus. Esta é a tua missão. Se você consegue isso, você cumpriu aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. É um privilégio, é uma honra grandiosa ter filhos, mas uma responsabilidade grandiosa. Que Deus nos ajude, como pais imperfeitos, a levar nossos filhos aos pés do Pai, que de fato é perfeito. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer.